O silêncio cortante do salão luxuoso do restaurante, usualmente pontuado apenas pelo tilintar de talheres e sussurros polidos, foi estilhaçado por um som gutural, desesperado. Um menino, o pequeno Lucas, com seus olhos grandes e turbulentos. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Adoramos ver o alcance dessas histórias. E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos voltar. Aproveite a história. Soltou um grito agudo, um vendaval de angústia que arrebatou a calma. No instante seguinte, como uma fera assustada, ele se lançou, mordendo a mão de quem estava mais próxima. A cena paralisou a todos, um quadro vivo de pânico e confusão emoldurado pelas toalhas impecáveis e o brilho dos candelabros. A mordida, um ato de puro desespero, encontrou a pele macia e acolhedora de Letícia, a nova garçonete, cujo sorriso genuíno mal começava a iluminar aquele universo de aparência. O ar vibrava com a expectativa do desastre, do grito de dor que ecoaria. Mas o que se seguiu foi algo completamente diferente, um prenúncio de uma conexão que ninguém ousava esperar. Lucas era um enigma para o mundo que o cercava, um universo particular onde as regras se dobravam e a comunicação era uma barreira intransponível. Desde o seu nascimento, o autismo era a paisagem constante da sua vida, um terreno sinuoso onde a sensibilidade se tornava uma armadilha, e as mudanças, por menores que fossem, desencadeavam tempestades interiores. Não era um menino que se expressava com a fluidez das palavras. O silêncio era muitas vezes seu idioma. E a agressividade, em momentos de estresse extremo, sua única forma de alertar sobre o turbilhão que se formava dentro dele. Seu pai, Ricardo, um homem de negócios acostumado a desatar os nós da vida com a força do dinheiro e da estratégia, encontrava-se em um labirinto complexo de paternidade. A solidão do seu papel, agravada pela ausência da mãe de Lucas, forçava-o a navegar pelas águas turbulentas de uma criação que exigia mais do que recursos financeiros. E o restaurante, um palco de requinte e prestígio, era o cenário diário dessa batalha silenciosa. Era um daqueles dias em que a rotina parecia ameaçada por um fio de instabilidade. Ricardo, absorto em negociações telefônicas que ditariam o futuro de impérios, tentava manter um semblante de normalidade para Lucas, que rabiscava em seu caderno, um pequeno refúgio de cores em um mundo muitas vezes cinzento. Os olhares curiosos dos clientes habituais, acostumados a ver a figura imponente de Ricardo em seu pedestal de sucesso, fixavam-se momentaneamente no menino, uma curiosidade distante, tingida de pena e por vezes de um julgamento silencioso. Nesse palco de expectativas e aparências, Letícia surgiu como uma brisa suave em uma tarde abafada. Jovem, com a simplicidade que a vida humilde lhe ensinara, seus olhos brilhavam com uma empatia que transcendia a formalidade de seu novo ofício. O restaurante, com seu brilho frio e a aura de exclusividade, parecia um contraste gritante com a alma calorosa que ela trazia consigo. Recém-contratada, Letícia ainda buscava seu lugar naquele ambiente de opulência, mas sua disposição em servir e seu sorriso franco conquistavam, discretamente, os corações mais resistentes. A tormenta se aproximava, anunciada por uma súbita mudança na postura de Lucas. A folha de papel foi largada de lado, a caneta de ponta fina caiu no tapete felpudo. Seus ombros se encolheram, a respiração acelerou, e o burburinho tranquilo do salão começou a se distorcer, transformando-se em um ruído ensurdecedor em seus ouvidos sensíveis. Ricardo sentiu o familiar aperto no peito, um alerta vermelho que ele conhecia bem demais. Tentou acalmá-lo com palavras suaves, com a promessa de um sorvete mais tarde, mas as palavras pareciam apenas alimentar o pânico crescente. Os olhos de Lucas fixaram-se em algo invisível, um terror que emanava de dentro dele, e seus lábios, outrora serenos, se repuxaram em uma expressão de dor lancinante. O caos explodiu. O grito de Lucas, visceral e agoniado, rompeu a atmosfera polida como uma onda de choque. Cadeiras foram arrastadas, pratos tilintaram com a violência do movimento, e os clientes, antes absortos em suas conversas, ergueram os olhos em um misto de alarme e desaprovação. Ricardo tentou segurar o filho, mas Lucas, em sua fúria de desespero, se debateu com uma força que surpreendeu a todos, inclusive ao próprio pai. Em um movimento reflexo, impulsionado por uma necessidade primordial de escapar daquela opressão sensorial, ele se virou e, em um ato impulsivo, cravou os dentes na mão da pessoa que estava mais perto. E essa pessoa era Letícia. O restaurante inteiro parou. O tempo pareceu suspender a sua marcha, emoldurando aquele momento em um silêncio expectante. Todos os olhares se voltaram para a cena, antecipando a explosão de raiva, o escândalo que se seguiria.
Um homem de negócios milionário com um filho problemático e uma garçonete ferida. A receita para um drama público, para a humilhação e o descontentamento. Mas o que aconteceu a seguir foi como um raio de sol rompendo a tempestade mais densa. Letícia, que sentiu a dor aguda e inesperada, não gritou. Não recuou com repulsa. Seus olhos, em vez de raiva, expressavam uma compreensão profunda. Ela viu além da mordida, enxergou a criança assustada, o pânico estampado em cada linha do rosto de Lucas. Respirou fundo, ignorando a dor que latejava em sua mão, e com uma voz surpreendentemente calma e gentil, disse: "Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem." Ela se ajoelhou, buscando o nível dos olhos do menino. Sua mão ferida, vermelha e marcada, permaneceu aberta, não como uma arma, mas como um convite. Seus dedos, outrora firmes ao segurar um prato, agora se estendiam com delicadeza, oferecendo um espaço de segurança. "Você está assustado, não está?" Ela murmurou, as palavras soando como um bálsamo em meio ao frenesi. Lucas, ainda em um estado de excitação tremenda, olhava para ela, os olhos cheios de confusão e uma pitada de surpresa. O esperado castigo não veio. Em vez disso, encontrou um olhar que o via, que não o julgava, que parecia entender a linguagem silenciosa do seu sofrimento. Lentamente, a tensão em seu corpo começou a ceder. O grito ficou preso na garganta. Um soluço escapou, seguido por outro, e então, em um movimento que fez o coração de Ricardo saltar no peito, Lucas estendeu os braços. Ele abraçou Letícia. O abraço foi firme, quase desesperado, um reconhecimento mudo de que ali, naquele estranho momento, ele havia encontrado um refúgio. E o mais surpreendente de tudo, o que chocou Ricardo e os demais observadores, foi a expressão que cruzou o rosto de Lucas. Um leve, mas inconfundível, sorriso. Um sorriso que há anos ele não mostrava a ninguém além de seu pai. E mesmo assim, raramente. Letícia retribuiu o abraço, sentindo o corpo pequeno e trêmulo contra o seu. A dor em sua mão era insignificante perto da emoção que a inundava. Era um momento de pura humanidade, de uma conexão que se formava no calor de uma adversidade inesperada. Quando Lucas finalmente se afastou, ainda segurando a mão de Letícia com uma firmeza inesperada, ela observou um pequeno caderno e um conjunto de lápis que caíram do bolso dele durante a crise. Uma ideia surgiu em sua mente, uma centelha de esperança. Com um sorriso ainda mais doce, ela pegou uma folha e um lápis. Em vez de tentar conversar, ela começou a desenhar. Desenhou um sol sorridente, uma nuvem fofinha, uma flor colorida. Depois, pegou um cartãozinho que usava para anotar pedidos e desenhou um rosto triste, um rosto feliz, um rosto zangado. Mostrou a Lucas. "Isso aqui é quando você está triste", ela explicou suavemente, apontando para o rosto cabisbaixo. "E isso é quando você está feliz." Ela apontou para o rosto com um sorriso largo. "Você entende?" Lucas olhou para os desenhos, seus olhos seguindo os traços simples. Ele pegou o lápis com uma delicadeza surpreendente e, timidamente, fez um pequeno círculo no papel ao lado do desenho do sol. Parecia um aceno de cabeça, uma confirmação muda de que aquela linguagem visual, tão diferente das palavras faladas, ressoava com ele. Ricardo observava tudo em um estado de admiração e incredulidade. Durante anos ele tentou de tudo. Terapeutas, métodos inovadores, até mesmo os brinquedos mais caros. Mas era uma garçonete recém-contratada, com um sorriso sincero e uma mão mordida, que conseguia tocar a alma de seu filho de uma forma que ele, com toda a sua fortuna e poder, nunca conseguiu. Uma esperança, antes adormecida, começou a florescer em seu peito. Mas nem todos compartilhavam desse otimismo. Nos cantos do salão, observando a cena com uma expressão que misturava fascínio e um escuro brilho nos olhos, estava Marcela. Uma funcionária veterana do restaurante, com um sorriso que raramente alcançava seus olhos, ela observava Letícia com uma inveja corrosiva. Havia anos que Marcela se considerava a guardiã informal da ordem naquele estabelecimento, uma posição que lhe conferia um certo poder, uma influência sobre os funcionários e, sutilmente, sobre Ricardo. A chegada de Letícia, com sua candura e sua capacidade inata de cativar, ameaçava esse status quo. E a forma como Ricardo olhava para a jovem garçonete, uma mistura de admiração e algo mais profundo, acendeu uma luz vermelha de alerta em sua mente. Enquanto a multidão de clientes retornava gradualmente aos seus jantares, ainda comentando o inusitado desenrolar dos acontecimentos, Marcela se aproximou de Ricardo. Seu tom era de preocupação, mas seus olhos traíam uma intenção diferente. "Senhor Ricardo, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas é preciso ter cuidado. Nem todos são o que parecem."
Essa nova garçonete pode estar se aproveitando da situação para ganhar sua simpatia. As palavras, ditas com a suavidade de um veneno sutil, plantaram uma semente de dúvida na mente de Ricardo. Ele sabia que Marcela era experiente, que ela sempre teve os melhores interesses do restaurante em mente. Mas naquele momento, olhando para Letícia, que gentilmente limpava a mão mordida com um lenço, ele não conseguia ver nada além de bondade. A conexão inesperada entre seu filho e a jovem garçonete, embora chocante, era um raio de luz em um mundo que ele muitas vezes achava escuro e solitário. O incidente no restaurante não foi apenas um momento de crise, foi o catalisador de uma transformação que mal começava a se desenrolar. A esperança que havia brotado no coração de Ricardo era frágil, um botão recém-aberto ameaçado por ventos fortes e inesperados. A cada dia que passava, Letícia e Lucas pareciam aprofundar a conexão que se estabelecera naquele fatídico dia. A garçonete continuava a usar seus cartões de comunicação improvisados, auxiliando Lucas a expressar suas necessidades e emoções. Pequenos rabiscos em guardanapos se transformavam em diálogos visuais, e os sorrisos dele, antes raros como estrelas cadentes, tornavam-se um pouco mais frequentes, um testemunho do trabalho paciente e empático de Letícia. Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, sentia um resquício de paz, uma certeza de que talvez, apenas talvez, a vida pudesse encontrar um novo equilíbrio. Ele começou a delegar mais tarefas a Letícia, confiando a ela o cuidado de Lucas em momentos específicos do serviço, observando com gratidão a forma como a menina compreendia os sinais sutis do menino, antecipando suas necessidades e evitando as crises que tanto o angustiavam. O restaurante, que antes parecia tão rígido e formal, começou a se aquecer com a presença de Letícia. Os outros funcionários, testemunhas do toque gentil da garçonete com Lucas, também começaram a abrir seus corações. Pequenas interações, antes impensáveis, se tornavam rotina. Letícia trazia um pão de queijo extra fort para o copeiro, perguntava sobre a saúde da avó da recepcionista e, em troca, recebia sorrisos e palavras de encorajamento. Era uma pequena comunidade que se formava, alheia às artimanhas que se urdiam nas sombras. Marcela, observando essa nova dinâmica com um olhar frio e calculista, sentia o tempo se esgotar. A ascensão de Letícia não era apenas uma ameaça profissional, mas um ataque pessoal à sua autoridade tácita e ao seu senso de permanência naquele lugar. Ela se considerava a espinha dorsal do restaurante, a única que realmente entendia os meandros da operação e as sutilezas do temperamento de Ricardo. A chegada de Letícia, com sua simplicidade desarmante e sua capacidade de tocar o coração do filho do chefe, era uma afronta à sua própria competência e ao seu valor percebido. A inveja a corroía, transformando sua ambição em uma sede insaciável por desestabilizar aquela relação emergente e retomar o controle absoluto. A observação atenta a permitiu identificar as vulnerabilidades de Lucas e, por extensão, as fragilidades de Ricardo como pai e chefe. A sabotagem, ela decidiu, seria a arma escolhida para silenciar aquela melodia de esperança e consolidar seu próprio poder. O primeiro ataque foi sutil, quase imperceptível, mas crucial. Letícia, acostumada a manter os cartões de comunicação de Lucas, organizados em uma pequena pasta em seu armário pessoal nos fundos do restaurante, descobriu com um aperto no peito que eles haviam sumido. O pânico a atingiu em ondas, pois sabia o quão essencial aqueles cartões eram para a estabilidade de Lucas. Eram mais do que simples cartões, eram a voz dele, a ponte entre seu mundo interior e o exterior. Eram desenhos de um sol quando ele estava feliz, uma nuvem quando sentia tristeza, um desenho de um prato quando estava com fome. Eram a ferramenta que impedia que o turbilhão interno se transformasse em caos, a chave para sua compreensão do mundo e para o mundo entendê-lo. Quando Ricardo chegou para buscar Lucas naquele dia, o menino já demonstrava os primeiros sinais de desconforto, um prelúdio familiar para a tempestade que se avizinhava. Sua respiração acelerou. Ele começou a se balançar de um lado para o outro, um movimento repetitivo e ansioso, um código de alerta que Ricardo conhecia muito bem. Sem os seus amigos de papel, como ele carinhosamente os chamava, Lucas se viu sem a ferramenta para expressar o turbilhão que começava a se formar em seu interior. A confusão e a frustração se transformaram rapidamente em desespero. Ele começou a se lamentar, batendo os punhos nas coxas, seus olhos buscando algo que não encontrava. Seus lábios tremeram, e um som gutural, um prelúdio de choro, escapou. O ambiente familiar do restaurante, antes um refúgio de relativa calma, transformou-se em um campo minado de estímulos ameaçadores. Ricardo, percebendo a angústia do filho,
virou-se para Letícia, a preocupação substituindo a serenidade de momentos antes. Seus olhos, que antes brilhavam com uma nova esperança, agora eram manchados por um espectro de preocupação. Letícia, os cartões de Lucas. Onde estão? Sua voz, geralmente firme e autoritária, soava tensa. Ele temia o que viria a seguir, a escalada da crise que ele tão bem conhecia. A garota, com o rosto pálido, as mãos ligeiramente trêmulas, explicou sua falta. Ela havia percorrido cada centímetro do pequeno espaço que chamava de armário, remexendo em seus pertences com uma ansiedade crescente. Eu os deixei no armário, Sr. Ricardo. Eu sempre os deixo lá. São muito importantes para mim, para ele, mas não estão mais lá. Eu procurei em todo lugar. Talvez eu tenha deixado no salão? Ou na minha bolsa? Ela se apressou em responder, tentando encontrar uma explicação plausível, uma forma de evitar a culpa iminente que já sentia pesar sobre seus ombros. Foi então que Marcela, com uma aparição calculada e um sorriso que não alcançava seus olhos, interveio. Sua voz era suave, quase melódica, mas carregada de uma sugestão venenosa. Letícia, você tem certeza? Eu vi você guardando algo naquela pasta ontem à noite, perto do seu armário. Sabe, é que eu me preocupo. Eu vi como Lucas ficou aflito quando a mesa dele foi mudada semana passada. Ele se apega muito às suas coisas. Se você os perdeu, isso pode ser perigoso para ele. Ele pode ter um surto e se machucar. As palavras proferidas em um tom de falsa preocupação eram como pequenas pedras atiradas com precisão, mirando nas fragilidades de Letícia e na insegurança de Ricardo. A sugestão de Marcela era clara e direta. Letícia era desorganizada, irresponsável e, por consequência, a causadora do sofrimento de Lucas. Aquele olhar de desaprovação de Ricardo, mesmo que momentâneo, foi uma picada no coração da garota, uma ferida aberta em sua recém-descoberta confiança. A crise de Lucas se intensificou rapidamente. O barulho do restaurante, os olhares dos clientes, tudo se tornou insuportável sem a sua âncora de comunicação. Ele começou a arrancar os cabelos, um sinal de seu profundo sofrimento interior. Ricardo o abraçou, tentando acalmá-lo com palavras e carinhos, mas era como tentar conter um furacão. O restaurante, que minutos antes zumbia com a energia de um sábado à noite, agora estava em um silêncio constrangido. Os olhares dos clientes, que antes eram de curiosidade distante, agora eram de preocupação e um certo desconforto. Alguns murmuravam entre si, outros se levantavam e saíam discretamente. A atmosfera polida se estilhaçava, revelando a fragilidade por trás da fachada de perfeição. Após o incidente, Marcela intensificou sua campanha de difamação. Ela se tornou a sombra de Letícia, sempre presente, sempre com uma palavra de conselho ou um olhar de preocupação. Em sussurros furtivos pelos corredores, entre conversas supostamente inocentes com outros funcionários, ela tecia uma teia de mentiras sobre Letícia, pintando um quadro de incompetência e interesse. Vocês viram como ela é? Tão ingênua. Acho que ela não entende a responsabilidade que tem, dizia para a copeira, com um sorriso de escárnio, enquanto fingia arrumar um guardanapo. Ela acha que pode resolver tudo com sorrisinhos e fingindo se importar. Mas um dia isso vai dar errado, e o Sr. Ricardo vai perceber que eu sou a única que realmente sabe como as coisas funcionam aqui, e que eu sempre pensei no bem-estar dele e do restaurante. Ela espalhava rumores sobre a vida pessoal de Letícia, insinuando que a garçonete era interesseira, que estava usando a situação com Lucas para se aproximar de Ricardo e garantir um futuro financeiro. Ela fala com o Sr. Ricardo o tempo todo, não é? Sempre com aqueles olhos pidões. Aposto que está apenas fingindo se importar com o menino para ganhar pontos. Uma garota humilde como ela nunca seria capaz de ter um relacionamento assim sem segundas intenções. Ela quer o dinheiro dele. É óbvio. As palavras habilmente tecidas, carregadas de um veneno sutil, se espalhavam como um vírus, contaminando a atmosfera do restaurante. Os olhares que antes eram de simpatia e respeito para Letícia começaram a mudar, tingidos de desconfiança, de ceticismo e até mesmo de um certo desprezo. Ela sentia a mudança, o distanciamento sutil dos colegas, o silêncio constrangedor quando passava por eles, e isso a deixava cada vez mais isolada e apreensiva. O calor humano que ela tanto valorizava parecia estar se dissipando, substituído por uma atmosfera fria e hostil. Ricardo, embora tentasse manter a objetividade e a confiança em Letícia, era bombardeado diariamente com as observações de Marcela. A funcionária experiente, com sua fachada de lealdade e preocupação, sutilmente semeava dúvidas sobre a competência e a lealdade de Letícia. Ela o bombardeava com relatórios fictícios sobre erros de Letícia, sobre como a garota parecia distraída,
sobre como sua presença estava prejudicando a eficiência do serviço. Ela pintava um quadro onde Letícia era um obstáculo para a harmonia e o bom funcionamento do restaurante. Ricardo, sobrecarregado com os negócios e com as crescentes dificuldades em lidar com Lucas, sem o auxílio de Letícia, começou a sucumbir à pressão. Ele se lembrava da mordida inicial, da crise subsequente. Seria possível que Marcela estivesse certa? Seria Letícia, com toda a sua aparente bondade, realmente incapaz de lidar com a pressão e desorganizada a ponto de perder algo tão vital para Lucas? A imagem de Letícia, antes sinônimo de gentileza e esperança, começava a ser obscurecida por um véu de incerteza. A segunda investida de Marcela foi mais ousada, mais calculada para ferir em um nível pessoal e profissional, visando minar a confiança que Ricardo depositava em Letícia de forma definitiva. Ela sabia que Ricardo valorizava seus pertences pessoais, especialmente aqueles com valor sentimental. A pulseira que fora de sua falecida esposa, um lembrete constante de seu amor perdido e um símbolo de sua vida passada, era um desses tesouros. Marcela sabia disso e decidiu usar isso a seu favor, não apenas para incriminar Letícia, mas para reforçar sua própria imagem de guardiã fiel e zelosa dos interesses de Ricardo. Em uma noite de sábado particularmente agitada, o restaurante pulsava com a energia de um evento corporativo importante. O salão principal estava repleto de convidados importantes, diplomatas, executivos e figuras da alta sociedade. Letícia estava em seu posto, servindo as mesas com sua habitual dedicação, mas com a ansiedade silenciosa em seu peito, tentando não demonstrar o quanto a atmosfera tensa a afetava. Marcela, com uma destreza sorrateira aprendida em anos de observação e manipulação, aproveitou um momento em que Letícia estava distraída atendendo um cliente exigente que reclamava da temperatura do vinho. Marcela, sob o pretexto de verificar a limpeza dos banheiros, dirigiu-se ao vestiário nos fundos, onde Letícia havia deixado sua bolsa e uniforme para a troca. Com mãos rápidas e um sorriso malicioso, ela abriu a bolsa, retirou a delicada pulseira de ouro do estojo onde Ricardo aguardava em seu escritório. Um estojo que Marcela sabia que Ricardo às vezes deixava aberto durante o dia, e a deixou cair discretamente no bolso interno da bolsa de Letícia. O ato foi rápido, preciso, planejado para parecer um achado acidental e inevitável, algo que qualquer um poderia ter feito, mas que apenas ela teria a coragem de revelar. No dia seguinte, o domingo, o restaurante estava fechado para manutenção. O silêncio era um prenúncio da tempestade que estava por vir. Ricardo estava em seu escritório, absorto em pilhas de documentos, tentando encontrar algum consolo na ordem dos papéis. Foi então que Marcela bateu à porta, sua expressão carregada de uma urgência teatral, seus olhos arregalados como se tivesse presenciado algo terrível. Senhor Ricardo, preciso lhe mostrar algo urgente. É sobre a Letícia. Algo muito sério. Ricardo, intrigado e um pouco apreensivo, convidou-a a entrar. Ele já se sentia esgotado pelas dificuldades recentes, e qualquer notícia sobre Letícia parecia carregar um peso adicional. Marcela, com as mãos trêmulas, uma performance cuidadosamente ensaiada, com um leve tremor que ela sabia que Ricardo interpretaria como genuíno, desdobrou um lenço de seda, revelando a pulseira de ouro. Senhor Ricardo, eu encontrei isso na bolsa da Letícia esta manhã. Eu estava organizando algumas coisas nos fundos, limpando os armários, e notei sua bolsa jogada de qualquer jeito, quase caindo. Quando fui colocá-la no lugar, senti um peso estranho no bolso interno, e eis o que eu encontrei. Ela estendeu o lenço, com a pulseira repousando sobre ele, brilhando sob a luz fraca do escritório. Ricardo ficou perplexo. Ele reconheceu imediatamente a pulseira. O metal quente, o design familiar, a gravação sutil em seu interior, tudo o que a ligava à sua falecida esposa estava ali. Uma onda de choque o percorreu. Sua mente, já sobrecarregada pelas dúvidas plantadas por Marcela e pelas dificuldades com Lucas, entrou em um estado de negação e confusão. Seus olhos se voltaram para Marcela, que continuava sua encenação com lágrimas nos olhos. Eu não sei como isso foi parar lá, senhor Ricardo, mas eu tive que lhe contar. Eu sei o quanto essa pulseira significa para você. Eu não podia deixar isso passar despercebido. Eu prezo muito pela sua confiança e pela segurança deste lugar. A acusação era grave. Uma pulseira valiosa, um objeto de grande significado pessoal, encontrada na posse de uma funcionária que ele havia começado a confiar, e que agora parecia ter traído essa confiança de forma hedionda. Em sua mente, as palavras de Marcela ecoavam como um trovão, confirmando suas piores suspeitas. A pulseira ali, em sua bolsa, era uma prova irrefutável de algo.
O que ele havia acreditado ser uma relação de confiança e empatia, agora parecia uma manipulação calculada, uma fachada para um crime. O confronto foi doloroso. Ricardo chamou Letícia para seu escritório. A garota, ainda abalada pela suspensão anterior e pela dor de ter sido afastada de Lucas, veio com um fio de esperança de que tudo se esclareceria, que sua inocência seria reconhecida. Mas o semblante de Ricardo estava sombrio, sua voz carregada de uma decepção que Letícia sentiu como um golpe físico. A frieza em seus olhos era um espelho do seu próprio desespero. Letícia, você pode me explicar como a pulseira da minha falecida esposa foi parar na sua bolsa? A pergunta pairou no ar, pesada e acusadora, como uma sentença já proferida. Letícia, confusa e assustada, negou veementemente. Ela abriu sua bolsa, remexeu em seus bolsos, buscando desesperadamente qualquer vestígio de explicação, qualquer pista que pudesse inocentá-la. Senhor Ricardo, eu não sei como isso foi acontecer. Eu nunca toquei em sua pulseira. Juro, talvez alguém a tenha colocado lá. Eu nunca faria algo assim. Por favor, acredite em mim. Sua voz tremeu, e as lágrimas começaram a brotar em seus olhos, escorrendo por seu rosto pálido. Ela sentiu o peso da desconfiança nos olhos de Ricardo, e isso a dilacerou. A imagem de Marcela, com seu sorriso sutil e suas palavras insidiosas, passou por sua mente como um relâmpago. Mas Ricardo estava cego pela mágoa e pela dúvida, alimentada pelas insinuações de Marcela e pela prova concreta. A imagem da pulseira em sua bolsa era a prova que ele precisava para acreditar nas histórias que Marcela vinha contando. A imagem de Letícia, a garota humilde que ele havia acolhido, agora se misturava com a de uma ladra, uma manipuladora fria e calculista. A decepção era profunda, avassaladora. Letícia, eu não posso tolerar isso. A confiança é a base de tudo aqui. Eu confiei em você, e você me traiu de forma tão vil. Eu vou ter que suspender você, pelo menos temporariamente, enquanto investigamos a fundo essa questão. Peço que pegue suas coisas e vá para casa. E não volte mais até que eu diga. A sua presença aqui agora é insustentável. As palavras ressoaram em sua mente como um veredicto final, um decreto de exílio, suspensa, acusada de roubo. A garota humilde, que tentava apenas fazer seu trabalho e oferecer um pouco de conforto à criança que mais precisava, estava sendo expulsa, humilhada, sua reputação destruída. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se segurou, reunindo a pouca dignidade que lhe restava. A dor da injustiça a consumia, mas a necessidade de sair dali era mais forte. Ela pegou suas poucas posses, o coração partido em 1000 pedaços, e deixou o restaurante, o cenário de sua recente esperança, agora um lugar de amargura e desilusão. O silêncio do lado de fora era ensurdecedor, um contraste cruel com o burburinho que ela deixara para trás. Cada passo para longe do restaurante era um passo para longe de um futuro que ela acreditava ter encontrado. A queda de Letícia foi um golpe devastador não apenas para ela, mas para Lucas. Sem a presença calma, a linguagem visual e a rotina previsível que Letícia havia estabelecido, o menino mergulhou em um estado de agitação crescente. A ausência de sua principal aliada, a pessoa que entendia sua linguagem sem palavras, o desequilibrou profundamente. As crises se tornaram mais frequentes e intensas. A falta de comunicação o sufocava, e sua sensibilidade extrema, antes gerenciada pela empatia de Letícia, agora transbordava de forma incontrolável. Ricardo se viu lutando para conter as tempestades de seu filho, sentindo-se mais impotente do que nunca. As noites eram longas e difíceis, com Lucas acordando assustado, chorando, sem que seu pai soubesse como acalmá-lo, sem as ferramentas que Letícia usava para guiar seus sentimentos turbulentos. As tentativas de Ricardo de replicar os métodos de Letícia eram desajeitadas e ineficazes, aumentando a frustração de ambos. Marcela, por outro lado, sentia-se vitoriosa. A saída de Letícia era o cenário perfeito. Com a garota humilde fora do caminho, ela se sentia no comando absoluto. Ela manipulava Ricardo com ainda mais facilidade, oferecendo conselhos e soluções que a colocavam em uma posição de poder crescente. Ela se tornou a única confidente de Ricardo, a pessoa que entendia a complexidade da situação com Lucas e o fardo que ele carregava. Ela sugeria novos terapeutas, novos métodos, sempre com o objetivo de manter Ricardo dependente de sua orientação e, ao mesmo tempo, manter Letícia afastada. Em troca, recebia elogios, recompensas e um sentimento de controle que alimentava sua ambição e sua vaidade. A dinâmica no restaurante mudou drasticamente. A alegria que Letícia havia injetado no ambiente se dissipou, substituída por um clima de tensão e apreensão.
Os funcionários, que antes se sentiam parte de uma equipe unida, agora se dividiam entre aqueles que desconfiavam de Marcela, percebendo sua manipulação, e aqueles que temiam suas represálias e, por isso, se mantinham em silêncio. A camaradagem deu lugar ao receio. O clímax do ato segundo se aproximava, um palco preparado para a humilhação definitiva de todos, e especialmente para a confirmação da maldade de Marcela e a queda de Ricardo em um abismo de desespero. Era uma noite de sábado particularmente movimentada. O restaurante estava lotado, as mesas repletas de clientes influentes, a nata da sociedade. Ricardo, desesperado para tentar manter alguma normalidade para Lucas, e talvez sentindo um resquício de culpa, havia conseguido que ele viesse ao restaurante. Ele esperava, ingenuamente, que a rotina familiar e a presença de Letícia, que ele havia convidado a comparecer em um papel menor para auxiliar com o filho, pudessem trazer algum conforto ao menino. Letícia, apesar de suspensa e com o coração partido, havia aceitado relutantemente o convite. A mágoa da injustiça ainda era fresca em sua memória, mas o amor por Lucas e a necessidade de vê-lo bem a impulsionavam a estar ao seu lado, mesmo que em um papel coadjuvante, longe das atenções principais. No entanto, Marcela tinha outros planos. Ela sabia da fragilidade de Lucas em ambientes barulhentos e imprevisíveis. Ela sabia que aquele era o momento perfeito para desferir o golpe final, para provar a Ricardo, de uma vez por todas, que Letícia era a origem de todos os problemas, a fonte de instabilidade que ameaçava a ordem do restaurante e a paz de Ricardo. Ela arquitetou um plano cruel e meticuloso, desenhado para destruir qualquer resquício de confiança que Ricardo pudesse ter em Letícia, e para consolidar sua própria posição como a única pessoa confiável no mundo dele. Durante o auge do serviço, quando o salão estava em seu maior burburinho, o barulho das conversas e o tilintar dos talheres criavam uma cacofonia excitante, Marcela agiu. Com um sorriso dissimulado e uma falsa preocupação estampada no rosto, ela se aproximou de uma área onde um garçom estava carregando uma bandeja repleta de pratos de porcelana fina. Com um movimento calculado, ela, acidentalmente, esbarrou nele, com uma força suficiente para desequilibrá-lo. A bandeja inclinou-se, e uma pilha de pratos caiu ruidosamente no chão, bem perto de onde Lucas estava sentado com Ricardo e Letícia. O som estrondoso e repentino, o choque das porcelanas se quebrando, cortou o ar como uma faca, silenciando instantaneamente todas as conversas. O efeito foi imediato e devastador. Para Lucas, o barulho repentino e a vibração inesperada foram como um ataque direto aos seus sentidos aguçados. O mundo se desintegrou em um turbilhão de sensações avassaladoras. Ele se encolheu, cobrindo os ouvidos com as mãos, seus olhos arregalados de terror e pânico. O grito que se seguiu foi um rugido de angústia pura, um som primal que ecoou pelo salão agora emudecido. Ele começou a se debater, a se jogar contra a mesa, derrubando copos e pratos, sua pequena força amplificada pelo desespero e pela sobrecarga sensorial. Ricardo correu para o filho, o desespero estampado em seu rosto. O controle que ele tentava manter sobre a situação se desfez. Os clientes olhavam, alguns com pena, outros com visível desagrado e impaciência. Era um espetáculo público de falha, um ataque à reputação de Ricardo. Foi então que Marcela, com uma expressão de falsa preocupação e reprovação calculada, aproximou-se de Letícia, que já estava tentando se aproximar de Lucas com as mãos estendidas, implorando para ajudá-lo. Letícia via o sofrimento do menino e sentia seu próprio coração apertar. A empatia natural a impulsionando a agir. Ela sabia o que precisava ser feito, como acalmar Lucas, como oferecer um refúgio. Mas Marcela se interpôs, bloqueando seu caminho, sua voz um sussurro zangado disfarçado de preocupação. Letícia, você vê o que acontece quando você não está no comando? Marcela sibilou, suas palavras carregadas de veneno. Sua inexperiência é perigosa. O senhor Ricardo deveria ter ouvido meus conselhos e mantido você longe. Essa criança não pode ficar aqui em um ambiente tão estressante, e é por sua causa que ele está assim agora. Se você tivesse sido mais cuidadosa com os cartões, se você não fosse tão descuidada com as coisas dele, talvez isso não tivesse acontecido. Ela continuou, jogando lenha na fogueira das inseguranças de Ricardo, capitalizando sobre sua fragilidade. Ricardo, tomado pela fúria e pela frustração acumuladas, olhou para Letícia. Em sua mente, as palavras de Marcela, somadas à imagem dos cartões perdidos e à descoberta da pulseira, confirmavam suas suspeitas mais sombrias. Ele viu Letícia como a causa do sofrimento de seu filho, a falha que levara a essa cena humilhante. O acúmulo de eventos, a perda dos cartões, a pulseira misteriosamente encontrada, a crise atual.
Tudo se misturou em um coquetel de desconfiança e raiva cega. Letícia, saia daqui! Ele gritou, a voz embargada de dor e raiva, um grito que ecoou pelo salão agora silencioso, cortando o ar como uma lâmina. Você está piorando tudo. Eu não quero mais ver você perto do meu filho. Você é um perigo para ele. O grito de Ricardo foi um golpe final, a ponta da lança que perfurou a alma de Letícia. Lucas, já em um estado de terror absoluto, regrediu ainda mais. O grito do pai, a rejeição pública, a presença ameaçadora de Marcela, tudo o atingiu com força total. Ele se jogou no chão, batendo a cabeça levemente contra o piso duro, em um gesto de autoagressão desesperada. Um reflexo de seu profundo desespero e de sua incapacidade de lidar com a avalanche de estímulos negativos. O som do seu choro, misturado ao murmúrio chocante dos clientes, era um lamento de desespero, uma trilha sonora para a queda de Letícia e a aparente vitória de Marcela. Letícia, vendo a cena, sentiu seu coração se despedaçar em 1000 pedaços. A humilhação pública, a acusação implícita, tudo culminou naquele momento de puro desespero. Ela viu Lucas, seu pequeno amigo, sofrendo horrivelmente, e ela, que mais o entendia, que mais o amava, estava sendo afastada. Ela sentiu a impotência a consumir, a injustiça a corroer. O olhar de Ricardo, cheio de raiva e repulsa, foi um golpe final que a deixou sem ar. Ela sentiu o peso de todas as mentiras, de toda a manipulação, cair sobre seus ombros. Marcela, observando a cena de longe, com um sorriso quase imperceptível nos lábios, sentia uma satisfação perversa. Ela havia conseguido. A garota humilde, que ousara ameaçar seu império e seu controle, estava em queda livre, e ela, Marcela, estava no topo. A queda de Letícia foi completa, um abismo de injustiça e dor que a deixou sem chão. E Lucas, o menino que encontrara um vislumbre de esperança, voltara a ser engolido pela escuridão, mais assustado e desamparado do que nunca. Ricardo, dilacerado pela situação, via seu mundo desmoronar, acorrentado pelas mentiras e pelas suas próprias falhas em enxergar a verdade. A noite, que deveria ser um momento de celebração e pertencimento, transformou-se em um espetáculo de desgraça, um testemunho sombrio de como a inveja e a manipulação poderiam destruir a mais pura das conexões e o mais frágil dos corações. A queda foi brutal, e o fim parecia ter chegado antes mesmo de a história realmente começar. O silêncio no escritório de Ricardo era pesado, denso como a névoa que se ergue do chão em uma manhã fria. Lucas, ainda sob o efeito do choque e da rejeição que ecoavam na memória, estava encolhido em um canto da sala, seus olhos perdidos em um vazio que parecia sugar toda a luz ao redor. A agressividade que antes explodia como um vulcão havia dado lugar a um retraimento profundo, um fechamento completo em seu próprio universo. Ricardo o observava, o coração apertado pela dor de seu filho, uma dor que se misturava à consciência amarga de sua própria falha. A imagem de Letícia, com seus olhos marejados e a dignidade ferida, o assombrava como um espectro. As palavras de Marcela, antes tão persuasivas, tão carregadas de uma lógica aparente, agora soavam ocas, tingidas de uma falsidade que ele começava a perceber, como um reflexo distorcido em um espelho quebrado. A tempestade em Lucas, que ele havia atribuído erroneamente a Letícia, parecia ter sido desencadeada por outra força, algo mais insidioso, uma corrente subterrânea de maldade. Foi Lucas, o menino que parecia incapaz de articular seus sentimentos com a complexidade da linguagem falada, quem começou a desvendar o emaranhado de mentiras. Com as mãos trêmulas, ele pegou um dos cadernos que Letícia costumava lhe dar, um caderno que, por um milagre, havia sido devolvido por alguém que o encontrou nos arredores do restaurante e o entregou a Ricardo com um bilhete anônimo. Em vez de rabiscar cores alegres e formas abstratas, Lucas começou a desenhar com uma urgência contida. Seus desenhos, antes simples representações de emoções básicas, ganharam um novo e perturbador detalhe. Ele desenhou Marcela, com seus cabelos escuros presos em um coque severo, e um sorriso que não chegava aos olhos, escondendo algo nas mãos. Em seguida, desenhou a mesma Marcela perto do armário de Letícia, seus ombros curvados em um gesto furtivo, com uma expressão sinistra que transparecia sua intenção. Depois, um desenho de mãos, as de Marcela, com dedos longos e finos, colocando a pulseira de Ricardo no bolso da bolsa de Letícia, um ato de plantio dissimulado. E, finalmente, um desenho de um pequeno objeto retangular, que ele reconheceu como sendo um dos seus cartões de comunicação, sendo jogado em uma lixeira por Marcela, um ato de descarte deliberado. As imagens, cruas e diretas, eram a voz silenciosa de Lucas,
o testemunho de suas observações aguçadas, o grito mudo de sua inocência e a denúncia da injustiça que ele havia testemunhado. Ricardo observou os desenhos com uma crescente apreensão, um nó se formando em seu estômago. Ele sabia que Lucas era um observador atento, que sua percepção aguçada registrava detalhes que passavam despercebidos aos outros, que sua sensibilidade captava a energia das pessoas ao seu redor. A consistência dos desenhos, a forma como retratavam Marcela em atos de ocultação e descarte, começou a acender uma luz vermelha em sua mente, um alerta que ele não podia mais ignorar. Ele se lembrou da forma como Marcela sempre parecia estar por perto em momentos cruciais, de suas palavras calculadas, de seu olhar que raramente correspondia à sua aparente gentileza. A pulseira. Se Marcela a havia encontrado na bolsa de Letícia, como ela poderia ter sido colocada lá sem que Letícia percebesse? E os cartões que haviam desaparecido misteriosamente, essenciais para Lucas, reapareceram, como se tivessem sido simplesmente descartados, em vez de perdidos. A peça do quebra-cabeça começou a se encaixar, revelando um quadro sombrio e perturbador. A dúvida se transformou em suspeita, e a suspeita em uma necessidade urgente de verdade, uma necessidade de reparar o dano causado. Ricardo tomou uma decisão que mudaria o curso de todos eles, uma decisão que exigia coragem e a força de quem finalmente enxerga a luz no fim do túnel. Ele contatou a equipe de segurança do restaurante, solicitando acesso às gravações das câmeras internas dos últimos dias. Com o coração batendo forte no peito, um tambor de ansiedade e expectativa, ele revisou as imagens, cena a cena, buscando confirmação para as narrativas silenciosas de Lucas, para suas próprias intuições emergentes. E então, ele viu Marcela, com suas mãos ágeis e sorrateiras, abrindo a bolsa de Letícia e inserindo a pulseira. Viu-a, com um gesto dissimulado, descartando os cartões de Lucas em uma lixeira nos fundos, um ato de crueldade calculado. Viu a manipulação em cada detalhe, a frieza com que ela construiu a armadilha para Letícia, a malícia em seu olhar. A verdade era clara, brutal e inegável, esmagadora em sua simplicidade. Confrontar Marcela foi um ato de justiça, mas também de profunda decepção e um estranho alívio. Ricardo a chamou ao seu escritório, a mesma sala onde Letícia havia sido humilhada, onde a confiança havia sido quebrada. As gravações rolando em uma tela, a verdade exposta em pixels, o silêncio quebrado apenas pelo som de sua própria respiração ofegante e pelo roer das unhas de Marcela. Ele não precisou de muitas palavras. Os olhos de Marcela, antes cheios de confiança e falsidade, agora transbordavam pânico ao ver as evidências irrefutáveis. A máscara desmoronou, revelando a podridão por baixo, a ambição desmedida e a inveja corrosiva. Ricardo, com a voz embargada, mas firme, anunciou sua demissão imediata, com justa causa, expondo seus atos de sabotagem e difamação. Ele também deixou claro que as autoridades seriam notificadas, que a lei agiria sobre a fraude e a manipulação. A queda de Marcela foi tão rápida quanto sua ascensão, um aviso sombrio sobre as consequências da ganância e da crueldade, um fim inevitável para uma história de desonestidade. A redenção de Ricardo começou naquele momento, um processo árduo e necessário. Ele sabia que precisava reparar o mal que havia causado, não apenas a Letícia, mas também a Lucas, e a própria integridade do restaurante. Na manhã seguinte, antes do restaurante abrir para o serviço, ele reuniu toda a equipe. O salão estava vazio, mas a atmosfera estava carregada de expectativa. Diante de todos, ele se dirigiu a Letícia, que havia sido convidada a comparecer, hesitante, mas com uma centelha de esperança em seus olhos. Com humildade e sinceridade, ele confessou seu erro, pediu desculpas publicamente pela injustiça cometida, pela forma como a havia julgado e pela dor que lhe causara. Ele explicou com detalhes perturbadores a manipulação de Marcela, mostrando trechos das gravações, desmascarando a vilã para todos. Ele devolveu sua pulseira, não como um gesto de posse, mas como um símbolo de sua confiança restaurada e de sua gratidão pelo impacto que ela teve em sua vida e na de seu filho. A equipe, chocada com a revelação, observava com uma mistura de alívio, indignação pela traição e respeito pela coragem de Ricardo em admitir seu erro. A inocência de Letícia estava provada e a culpa de Marcela dissipada. E então, aconteceu o momento mais esperado, o ápice emocional da história, o desabrochar de uma flor após a tempestade mais intensa. Lucas, que estava ao lado de Ricardo, observando toda a cena com seus olhos perspicazes e uma atenção incomum, deu um passo à frente. Ele olhou para Letícia,
um olhar que misturava a dor passada com uma nova esperança radiante. Seus lábios se moveram, e pela primeira vez em meses, talvez anos, uma palavra clara e audível saiu, carregada de emoção e significado. Letícia. O nome, pronunciado com tanta clareza e sentimento, ecoou pelo salão, um som que quebrou as últimas barreiras de tristeza e desespero, um hino à esperança. Lucas correu para Letícia, e ela o acolheu em um abraço apertado, as lágrimas de tristeza agora transformadas em lágrimas de pura alegria e alívio, um bálsamo para as feridas de ambos. Era um momento de catarse, a virada emocional que todos ansiavam, a celebração da conexão verdadeira. Lucas não apenas pronunciou seu nome, mas o fez com um sorriso que irradiava paz, um sorriso que prometia um futuro mais brilhante. O restaurante, antes palco de intrigas e sofrimento, começou a se reerguer sob um novo alicerce de verdade e confiança. Letícia, com sua inocência restaurada e sua reputação imaculada, não apenas retornou ao seu posto, mas sua posição foi redefinida. Ricardo, tendo aprendido a lição mais dura de sua vida, a lição sobre a importância de enxergar além das aparências e de confiar em sua intuição, a convidou para assumir um papel de maior responsabilidade. Um papel que envolvia o desenvolvimento de programas de inclusão e a gestão das interações com Lucas, sempre respeitando suas necessidades e ritmos. Ela se tornou não apenas uma funcionária exemplar, mas uma parte integrante e essencial da vida de Lucas, e por extensão, de Ricardo. A equipe, agora ciente da verdade e inspirada pela resiliência de Letícia, a recebeu de braços abertos, com respeito e admiração renovados. A camaradagem antes perdida foi restaurada, mais forte e genuína. O novo acordo não era apenas profissional, florescia em algo mais profundo, mais íntimo. A confiança reconstruída entre Ricardo e Letícia, forjada na adversidade, na dor da injustiça e na revelação da verdade, começou a evoluir para um afeto genuíno, um laço que transcendia o ambiente de trabalho. As conversas pós-expediente, antes apenas sobre negócios e sobre o bem-estar de Lucas, tornaram-se mais pessoais. Eles compartilhavam suas vulnerabilidades, suas esperanças, seus medos mais profundos, encontrando conforto e compreensão um no outro. Ricardo encontrava em Letícia uma compreensão e uma ternura que nunca havia experimentado antes, uma conexão que ia além do mundo dos negócios e da dor da perda. Letícia via em Ricardo um homem que, apesar de seus erros passados e de sua cegueira momentânea, era capaz de aprender, de se redimir, e que amava seu filho com uma profundidade imensa e inabalável. O amor, discreto no início, cresceu de forma natural, como uma flor que encontra solo fértil para desabrochar após uma longa estação de seca. A história culminou em um final repleto de calor e esperança, um quadro que pintava um futuro promissor. O restaurante, transformado por suas experiências, tornou-se um lugar onde a empatia e o respeito eram os ingredientes principais, onde a inclusão era celebrada. Lucas, agora mais confiante e comunicativo, graças à presença constante, ao amor incondicional e à paciência de Letícia e Ricardo, corria pelo salão com sorrisos genuínos, interagindo com os clientes e a equipe. Ele não era mais um enigma, mas um menino amado, com sua própria voz, seu próprio ritmo e seu próprio lugar no mundo, um lugar onde ele se sentia seguro e compreendido. A equipe celebrava os sucessos de Lucas, cada novo marco em sua jornada de comunicação, cada nova palavra, cada nova interação. Ricardo e Letícia, agora um casal, construíam uma nova família, uma família que honrava o passado, abraçava o presente com gratidão e olhava para o futuro com otimismo e amor inabalável. Aquele restaurante, que um dia foi palco de uma queda dolorosa e de uma injustiça brutal, tornou-se o lar de uma nova família, um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a verdade, a redenção e o amor verdadeiro sempre encontram um caminho para florescer, transformando o que parecia ser o fim em um novo e glorioso começo. Gostou dessa jornada de superação e amor? Se sim, não se esqueça de curtir este conteúdo e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. E se você se conectou com algum personagem ou momento em especial, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Sua interação é o que nos motiva a continuar contando essas histórias.